além de autor de 11 livros. Boa noite, Arnaldo. Prazer em estar com você, com todos que estão aqui junto com a gente nos ouvindo. Muito bem. Fertilidade é coisa séria. A fertilidade no Brasil é tratada com seriedade? A fertilidade no Brasil, em termos de Brasil propriamente, não é algo tão importante, porque a maioria dos serviços de saúde, dos convênios, do seguro-saúde, não considera uma doença. Então, se você tiver um problema de fertilidade, alguém tiver um problema de fertilidade, e procurar um tratamento específico, são poucos órgãos que vão tratar com dedicação. É lógico que na cidade de São Paulo temos alguns hospitais públicos que tratam esses casais, mas sempre é uma área restrita. Enquanto ao seguro-saúde, sempre é considerado algo que está fora do plano de assistência médica. Ele consegue fazer uma consulta com o especialista, ele consegue alguma coisa inicial, mas na hora de fazer propriamente o tratamento, ele não vai ter cobertura. Quais as razões que a fertilidade é tratada assim com desdém aqui? Porque não é considerado uma doença, então é muito difícil a maneira de encarar. E é aqui que entra o fator do médico que conhece a sua paciente. Se você for perguntar para mim, um médico especialista em medicina reprodutiva, que conhece essas mulheres, que convive com esses casais, e vê o tamanho do sofrimento, as implicações de querer ter filhos e não conseguir, você vai entender que isso é um problema de saúde. É claro que não é um problema de saúde quando você considera que a doença que não mata, que não vai ter problemas futuros de deixá-la com um problema limitado, não é dessa maneira. Mas quando nós consideramos a alma da pessoa, o universo, o sofrimento de alguém que quer ter filhos e não consegue, aí nós vamos entender que isso é uma coisa que agride muito. Tanto é que se nós considerarmos os próprios direitos humanos fala que todo ser humano tem direito da dignidade e direito de constituir a sua própria família, mostrando que ter filhos é algo que é intuitivo, é instintivo. Então não são os homens como os animais querem ter filhos, por isso deve fazer parte da saúde do indivíduo. Tem aumentado o número de casais com problemas de fertilidade? Olha, cada vez mais, por várias razões. Em primeiro lugar, porque cada vez mais se divulga, como nesse seu programa aqui, se divulga os problemas que podem afetar a fertilidade do casal. E isso, graças a vocês que ajudam a fazer isso. Talvez algum tempo atrás, muitos anos atrás, isso era uma coisa que seria uma vergonha não ter filhos, se escondia. Hoje em dia se fala com tanta naturalidade, tão comum, de discutir tratamentos na televisão, entre as pessoas, que isso se tornou assim um pouco mais amplo, porque as pessoas falam com mais naturalidade. Por outro lado, também o que acontece é o meio ambiente. Hoje em dia existem provas concretas que a alimentação tem um peso na fertilidade das pessoas, o meio ambiente tem um peso na fertilidade das pessoas. Então, hoje em dia, agrotóxico, o leite e a carne que trazem hormônios das criações bovinas, porque hoje em dia, para se conseguir boas ou carne de melhor qualidade, se usam hormônios, o leite traz hormônios. Tudo isso tem uma influência negativa na fertilidade. Como é que a gente constrói um casal fértil? Você citou a alimentação, é um dos fatores principais. E que mais? Olha, o casal fértil, o indivíduo fértil, ele se constrói já na infância. Então existem alguns critérios que são muito importantes, e isso é uma mensagem para as mães e para as avós que às vezes olham os seus filhos e seus netos sem pensar na fertilidade, sem ter noção do quanto é importante a fertilidade na preservação da família, na continuidade. Então, começamos com uma coisa muito simples, a obesidade. Muitas vezes uma alimentação errada, que além de todos os efeitos nocivos da obesidade, que são amplamente conhecidos e discutidos, ela tem uma influência negativa na fertilidade. As pessoas obesas engravidam menos, têm mais problemas. Então, tudo isso são vários fatores. Outros, mas os jovens. Hoje em dia é mais do que conhecido como os jovens bebem. Isso eu observo na minha vida, que eu tenho filhas grandes, que têm amigos que bebem. E será que eles veem a importância disso? E isso tem uma influência negativa. As consequências ele virá quando a mulher quiser ter filhos Tanto é, como se enumerar, é bebida alcoólica, drogas que se chamam drogas recreativas, que a gente chama que são drogas nocivas, mesmo atividades físicas excessivas também são prejudiciais. Anabolizantes? Anabolizantes, tudo isso são detalhes que podem atrapalhar
Então, a alimentação, como nós falamos agora há pouco, o tipo de alimento, tem alimentos que atrapalham realmente a fertilidade, esses alimentos que, como eu falei agora há pouco, que trazem agrotóxicos. A menina tem problemas de menstruação. A menstruação vem a cada 2, 3 meses. Isso pode ser o ovário policístico. O ovário policístico consiste numa alteração que a mulher não ovula adequadamente. Essa mulher se torna gorda, menstrua há pouco tempo, às vezes tem pelos em excesso. E isso, se não for tratado adequadamente, poderá levar a uma infertilidade. Que tipo de mulher tem esse ovário que você citou? São mulheres que a gente percebe pela obesidade começa a ser o fator. São jovens? São jovens e, aliás, é um fator genético. Você vai observar que na própria família tem histórias de ovário policístico. Então é importante que essas pessoas fiquem observando. Um detalhe que eu já falo da prevenção é a endometriose. A endometriose é uma doença que se fala muito, mas ela pode ser tratada logo na adolescência. E o grande problema da endometriose é que se demora para você fazer o diagnóstico. Se tem já em estatística que se demora de 8 a 10 anos para alguém tomar uma iniciativa objetiva para tratar aquela mulher com endometriose. E como acontece? A menina com cólica menstrual. O que os adultos falavam, não sei se ainda falam, quando o casar passa, isso é normal, mas vem o ponto, será que realmente é normal? Não é importante ver se essa endometriose, que eu vou explicar em detalhes se você quiser, não pode já estar agredindo o sistema reprodutor daquela menina? Pode sim. Então, como se diagnostica a princípio uma menina com endometriose? Cólicas. Lógico, um pouco de cólica mínima pode ser normal, mas aquela cólica que limita as atividades cotidianas dela. Ela não vai na escola por causa da cólica, ela não sai para passear por causa da cólica. Essa menina precisa de uma consulta com o ginecologista, de preferência que tenha uma visão em medicina reprodutiva. E aí sim, através de alguns exames, de uma videolaparoscopia, pode ser diagnosticado. E existe um exame preventivo? Quando a mulher quer saber se ela é fértil ou não antes de casar, nesses exames pré-nupciais, existem exames que demonstram que a mulher é fértil ou não? O conceito de fertilidade é sempre do casal. Podemos já dividir assim, que se um casal está... Então, o que é infertilidade? Infertilidade é um casal numa idade fértil que tem uma vida sexual ativa, uma média de 2, 3 relações por semana, e num período determinado não consegue engravidar. Essa paciência, esse prazo de espera para engravidar, varia conforme a idade. Então, se for um casal jovem, principalmente a mulher de 25, 30 anos, esperar um ano e meio, desde que a sua ansiedade permita, é uma coisa normal. Depois dos 35 anos, quando existe uma queda da fertilidade, nós encurtamos esse tempo de espera para 6 meses, 1 ano. E depois dos 40 anos, realmente tem que ser muito rápido, porque a queda da fertilidade é algo bastante agressivo. Então, como é que eu vou saber se essa mulher é fértil? Exato. Conceito básico, a fertilidade é do casal. Eu posso dizer de imediato que em vários casais inférteis, 40% dos motivos é da mulher, 40% dos outros motivos do homem e 20% dos dois. Então, nunca se pensa em infertilidade pensando na mulher. Isso é uma coisa antiga, que tem muitos homens, que ainda bem que são muito poucos, que até hoje falam, não, primeiro eu vou ver a sua parte, para a mulher, depois eu vejo. Quando para o homem, um simples exame de espermograma, que é um exame muito rápido, você consegue detectar a fertilidade ou não daquele homem. Muito bem. Você viu, internauta, que esse tema é importantíssimo, já que de 9 entre 10 casais desejam ter filhos e não, às vezes não conseguem. A presença do Arnaldo aqui vai para esclarecer a você quanto é importante você cuidar dessa parte da saúde que é relegada, né? Não se dão o cuidado necessário. Mas antes de a gente continuar a nossa entrevista, Arnaldo, nós vamos saber da Maria Fernanda como estão os internautas. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Joel. Boa noite, internautas. Eu quero dar um oi pro pessoal do chat, aqui o Neto Palma, a Fabi, a Tati, o Vitinho, o Paulo Dei, o de Timóteo, Jalvete, Diego, e pro pessoal do Linha Direta, que já está mandando várias perguntas, e convidar você do Linha Direta para conversar com o pessoal aqui do chat que está esperando. Eu vou começar com a pergunta da Estela de Goiânia. Qual é a maior causa da infertilidade da mulher? A maior causa não existe uma maior causa, existem, na verdade, na mulher 4 motivos importantes. O primeiro é problemas de anatomia. A anatomia, a integridade do útero e das tubas dela, tubas ou trompas, como alguns falam, mas o mais correto é tubas.
Precisa se avaliar se ela tem alguma obstrução tubar, e aí já começa naquela parte inicial que nós falamos sobre a parte de diagnóstico precoce. Essa mulher teve alguma infecção no passado, teve alguma cirurgia importante, teve algo que poderia interromper esse trajeto do óvulo em direção ao útero, então a causa obstrutiva ou anatômica é uma causa importante. Segundo motivo, a parte ovulatória. Essa mulher ovula adequadamente. Então, quando eu tenho uma mulher que tem menstruações cada 2, 3 meses, por exemplo, fica muito sugestivo que o problema dela deve ser ovulatório. Terceira possibilidade, a endometriose, que eu vou falar um pouquinho de endometriose rapidamente aqui para já explicar para todos. A endometriose, o que é? Quando uma mulher menstrua todo mês, junto com o sangue menstrual, sai uma película. Essa película cresce dentro do útero entre uma menstruação e outra. Se a mulher engravida, o bebezinho gruda em cima dessa película, que chama-se endométrio. Não engravidando, que é o que acontece na maioria dos meses, essa película chamada endométrio sai junto com o sangue menstrual e assim acontece todo mês. Algumas mulheres, por razões as mais variadas, esse endométrio, ao invés de sair com o sangue menstrual, ele vai para dentro do abdômen. Imagine um bule de café. O bule, o corpo, é o útero. E aquela parte que por onde sai o café são as tubas. Então, o endométrio flui em direção contrária e vai se implantar em outras partes do organismo, como no ovário, no peritônio, no intestino. Então, o endométrio, quando se implanta em um outro lugar, diferente do útero, chama-se endometriose. E como é que é realizado esse tratamento da... A endometriose, ela, em primeiro lugar, tem que suspeitar do diagnóstico, mas para se fazer o que chama padrão ouro, que é aquele diagnóstico que a gente vê se realmente é a laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que se faz uma pequena incisão no umbigo, se coloca uma câmera de televisão pelo buraquinho do umbigo, mede 1 centímetro, e depois nas laterais se faz um cortinho de meio centímetro, onde você olha numa câmera de TV e você vai manipulando, diagnosticando e ressecando os focos de endometriose. Mas é muito importante, quem tiver suspeita de endometriose, que consulte um profissional que realmente tem experiência em endometriose. Porque endometriose tem vários graus. Pode ser endometriose superficial, ovariana quando se implanta no ovário, ou profunda quando vai no intestino. Então, se o profissional não tiver experiência nisso, eu tenho um pouquinho para não ser uma cirurgia completa, vamos dizer assim. Depois dessa cirurgia, desse tratamento, a mulher engravida imediatamente? Depende do que comprometeu. E aí voltamos, nós conversamos agora há pouco. A precocidade do diagnóstico é fundamental. A endometriose é uma doença benigna, mas que pode ter um comportamento meio maligno, isso era, vai invadindo outros órgãos. Então, se você diagnosticar precocemente uma endometriose, você pode curar com mais facilidade. É uma doença urbana, acontece no Sudeste, acontece no Norte, em todos os lugares? As características das mulheres que têm endometriose são mulheres que trabalham, mulheres tensas, mulheres que são estressadas, muito bem-sucedidas na vida. Essas são as principais características dessa mulher. Mas acomete todos e é mais diagnosticada, na verdade, em classes sociais mais altas, porque tem mais facilidade e mais acesso ao médico. Mas só para acabar a última parte da pergunta do internauta. E a outra parte que pode existir é uma parte chamada imunológica, alguma incompatibilidade pode existir entre o casal, ou doença mesmo autoimune, doenças que a mulher pode ter autoimunes que podem prejudicar a implantação do embrião. Só para concluir essa pergunta. Muito bem, nós vamos continuar com a Maria Fernanda e os internautas. Mais perguntas, Maria Fernanda? Temos bastante perguntas, quero dizer uma também para a Lúcia do site de FM que está entrando, bastante pessoas do site, obrigada pela audiência. Juliana de Ourinhos pergunta, quanto é a média que um casal gasta para ter um filho por esse método? Bom, na verdade, que o método, eu não sei qual método você está falando, mas eu posso dizer assim que existem 3 técnicas de fertilização, é isso que eu estou querendo saber? Quanto custa o preço com um casal que tem problemas de fertilidade? Quanto demora o tratamento? Deixa eu completar a pergunta da internauta. Quanto demora o tratamento e quanto custa? Existem 3 tipos de tratamento para um casal. O mais simples, que é simplesmente, nós chamamos o coito programado, que é induzir a ovulação, ver qual dia o casal está ovulando através do ultrassom, eu consigo ser mais preciso e falar para o casal, olha, vocês estão ovulando nos próximos 2, 3 dias.
chama-se coito programado, ou namoro programado de uma maneira mais romântica, que eu falo, tenho relações nos próximos 3 dias que tem uma chance maior. É um tratamento mais simples, é lógico que os preços variam de clínica para clínica, eu diria que varia entre R$2.000 a R$3.000 no tratamento desse. R$2.000 a R$3.000. A outra, de média complexidade, é a inseminação artificial. E deixo bem claro aqui que muitos confundem inseminação artificial com fertilização in vitro, que é o mais complexo. Inseminação artificial é colocar o sêmen, o esperma no fundo do útero, dentro do útero. E quem fertiliza o óvulo é o espermatozoide, mas isso acontece dentro do organismo da mulher. Então a inseminação eu ponho o esperma e a fecundação ocorre dentro do organismo da mulher. A fertilização in vitro, quando uma mulher tem, por exemplo, tubas obstruídas, quando o homem tem uma quantidade muito pequena de sêmen, então é feita a fertilização fora do útero, é feita no laboratório. Então, fertilização in vitro, se fertiliza o óvulo no laboratório e esse embrião é colocado dentro do útero. Então, uma inseminação artificial, que é de média complexidade, custa ao redor de uns R$4.000 mais ou menos, variando sempre de clínica para clínica, cada um com seu valor. O mais avançado e o mais complexo é a fertilização in vitro, que é esse que eu falei, que são casos específicos, são super avançados, que oferecem as maiores taxas de gravidez. Então, de um modo geral, dependendo de casal para casal, o coito programado é o mais simples e custa de R$2.000 a R$3.000 e tem uma taxa de gravidez média de 12%. 12%. A inseminação, que é um pouco mais avançado, custa ao redor de uns R$4.000, R$4.500 e dá uma taxa de gravidez, dependendo sempre da idade da mulher. O que eu falo é para mulheres com menos de 35 anos, dá uma taxa de 20% aproximadamente. 20% para quem tem menos de 35 anos. Todos. E a fertilização in vitro, que é esse que eu falei, que põe o embrião já prontinho, numa fase adiantada de evolução, que dentro do útero chega a uma taxa ao redor de 60% para mulheres com menos de 35 anos. Essas duas, a média complexidade e a vitro da fertilização, tem um preconceito religioso contra elas, né? Isso depende da religião de cada um. Religião é algo que a gente tem que respeitar e cabe ao profissional, e isso é um dos livros que eu escrevi recentemente, que é Os Tratamentos de Fertilização e as Religiões, o permitido, o proibido e o interpretado, porque muitas vezes é uma questão de interpretação. Tem religiões que são muito mais, que aceitam com mais facilidade, e religiões que restringem ao máximo. Nesse livro eu procurei pesquisar várias delas, e teve algumas surpresas, mas um livro que foi muito importante para mim escrever, porque eu sentia sempre dificuldade em alguns casais quando um deles era muito religioso e o outro nem tanto. Os dois religião, acho que a fé é uma coisa importante, deve ser respeitada, mas tem pessoas que são muito mais ligadas à religião do que as outras. Então, por exemplo, o catolicismo, que chama atenção, e a religião que eu sou e eu respeito, é a religião que mais restringe os tratamentos de fertilização. Perante o catolicismo, a gravidez deve ocorrer sempre naturalmente através de uma relação sexual. Então, tudo que fuja a relação sexual natural não é recomendado pela Igreja Católica. Isso é uma verdade, e para isso eu fui atrás de alguns representantes religiosos, ver como eles encaravam esse detalhe, e algumas coisas eu refleti, tanto que eu acresci no livro, eu ponho um complemento desse capítulo do catolicismo como reflexões em prol da vida, o outro lado da moeda. E mostra, embora haja todo o respeito, e fez parte inclusive desse livro, algumas dúvidas que eu aprendi estudando. Então, para quem se interessar ou souber, na religião católica tem o pecado venial e o pecado mortal. E é sempre do princípio que todos nós pecamos. Todo mundo peca de alguma maneira, ou porque você tem inveja de alguém, ou porque você foi mal criado, de alguma maneira você pecou. Então o pecado venial são esses pecados comuns que todos nós fazemos e ninguém foge deles. E o pecado mortal são os pecados mais graves, matar, roubar, coisas desse tipo. Eu quis saber, se a fertilização não é aceita pela igreja, que tipo de pecado que é esse? É um pecado venial ou pecado mortal? Se for um pecado venial, eu acho que é um pecado comum, que talvez não seja uma agressão tão grande da igreja. Se for um pecado mortal, será que ele é tão grave quanto matar ou roubar? Será que um paciente faz fertilização porque quer ter um filho em prol da vida, ele está desejando a vida? É um pecado grave desse jeito? Alguns responderam que seria um pecado mortal porque você estaria manipulando a vida.
Entretanto, outros souberam me ajudando responder. a conceber a vida, né? Então, eu acredito que esse casal deve adotar. E eu fiz uma pergunta para alguns representantes religiosos do catolicismo, se viesse um casal procurar um atendimento, um conselho religioso, um casal cujo um dos membros, um dos parceiros era muito religioso, o outro não, e aí a mulher, por exemplo, ela gostaria de fazer uma fertilização porque essa é a única maneira de ter um filho, mas o marido não concordasse com isso. Qual que era a recomendação para esse casal? Que não queria, ela não quer adotar, porque acha que se Deus deu inteligência ao homem, se deu a capacidade dos médicos, que são simplesmente um intermediário, na verdade nós não fazemos a fertilização, nós ajudamos a fertilizar, colocamos o embrião dentro do útero e ele pode ir para frente ou não. Então a palavra final é de Deus. Então, o que deveria fazer com esse casal? Qual seria a recomendação? Divórcio, que também é pecado, ser infeliz para sempre? Foi uma resposta que ficou no ar. E por isso que eu ponho que são reflexões do autor, não uma coisa que são imposta, mas algo que de qualquer forma a igreja trata esse assunto ainda com preconceito. Bastante preconceito. Mais perguntas, Maria Fernanda? Temos mais perguntas, temos bastante perguntas. A Catarina de Piauí, existe um tempo para procurar o tratamento quando não consegue ter filhos? Meses, um ano? Isso existe um tempo, você já falou, eu falei agora há pouco, depende da idade. Se estiver próximo aos 40, vá rapidamente. Se você tiver 25, 30 anos e não tiver nada que dessas causas, se for obesa, emagreça. Se beber muito, pare de beber. Se fumar, largue o mais rápido possível. Procure ter uma dieta saudável. Se depois de um ano e meio, você tiver relações sexuais frequentes, entre 2 a 3 vezes por semana, você procura um ginecologista que lhe poderá dar a orientação inicial e sempre seu marido fazendo o espermograma para começar qualquer tipo de avaliação. Vamos lá, Maria Fernanda. O Diego pergunta, existe um risco de a fertilização causar uma gravidez de gêmeos, trigêmeos e por aí vai? Essa pergunta é muito interessante e é muito adequada para esse momento, porque nesse exato período, desde o dia 6 de janeiro, entrou em vigor uma nova legislação do Conselho Federal de Medicina que dá algumas normas. Entre essas normas, que nós podemos entender um pouco mais, está no limite de embriões a serem transferidos para o útero. Então, um risco existe, mas qual que é a nova legislação? Você transferir uma fertilização in vitro, colocar no útero, no máximo 2 embriões quando essa mulher tiver até 30 anos. É um risco de gestação gemelar dupla, mas vale a pena muitas vezes correr esse risco, porque são tratamentos cansativos e caros. Então, essa é a norma para mulheres até 30 anos. Dos 30 aos 35, 31 aos 35, se admite, aliás, até os 35, desculpe, até os 35 anos, são 2 embriões. 2 embriões até 35. Dos 36 aos 40, quando a chance diminui de engravidar, aumenta o número de embriões. Se põe 3 embriões o máximo permitido. E depois dos 40 anos, 4 embriões. Isso é um espelho que demonstra como a fertilidade diminui após os 35 anos. Então aí está a explicação porque às vezes a mulher tem trigêmeos e tal, porque ela foi colocado 4 embriões, ela tem mais de 40 anos. Mas esse número de embriões, com o progresso da medicina, com o avanço da ciência, nós já adotamos essa norma já há alguns anos, porque os laboratórios, as clínicas de fertilização, como nós, o IPJ e outras, fazemos sempre o que é de mais avançado. E hoje em dia temos taxas de gravidez excelentes, como eu comentei agora há pouco com você. Muito bem, continuando com os internautas, já que tem muitas perguntas, não é isso, Maria Fernanda? Tem a Bárbara de Atibaia. Por que tem mulheres que engravidam tão fácil e para as outras é tão difícil? Tem uma amiga que bebe, fuma e já está no 3º filho sem planejar. Essa pergunta também, eu gosto dessa pergunta porque me lembra um exemplo paralelo com os fumantes. Os fumantes que fumam muito cigarro, eles falam, eu não vou parar de fumar, porque veja só, um vizinho que tinha 40 anos não fumava, morreu precocemente, e o outro vizinho que tem 90 anos fuma até hoje. É claro que, por que para uns é mais difícil e para outros é mais fácil? Nós não temos explicação. A gente sabe muito bem para essas mulheres que não conseguem engravidar, como elas ficam inconformadas. Em um dos livros meus eu coloco no meu preâmbulo as seguintes frases, como a sua, porque muitas mulheres jogam seus filhos no lixo, porque casais que são pobres, miseráveis, têm gêmeos e trigêmeos, e eu que tenho condição não consigo engravidar, por quê? Essa explicação
vai ficar para o reino divino, o que eles vão explicar. Eu não tenho explicação por isso, mesmo porque essas pessoas, como eu te falei, têm hábitos horríveis, hábitos péssimos e conseguem engravidar. Não é a maioria, mas alguns têm essa sorte. E também é a herança genética, né? Isso é uma herança genética. Nós não conseguimos definir tudo como é. São coisas da vida que não tem uma explicação tão objetiva como você gostaria. Muito bem. Aí, Maria Fernanda. A Fabi pergunta: eu uso anticoncepcional por mais de 6 anos. Posso ficar infértil por usar a pílula por muito tempo? Não existe nenhuma definição que a mulher que usa a pílula anticoncepcional fique infértil. Agora, alguns cuidados são obrigados a ter. Acompanhar com o seu ginecologista, por quê? Como é um ano ovulatório, é um contraceptivo, ele impede a ação de alguns hormônios. Os ovários podem ficar um pouco menores e quando você parar de tomar a pílula, você pode ter uma dificuldade maior de voltar à sua ovulação. Então, se para algumas mulheres que tomam pílula há 3, 4 anos, param de tomar a pílula imediatamente começa o ciclo menstrual, para algumas elas ficam um bom período sem menstruar, mas isso não significa infertilidade. De qualquer maneira, acho que você deve ir a um ginecologista, controlar seu ovário, fazer um ultrassom para ver como é que anda a sua anatomia, para ver se merece ou não uma pausa no seu caso especial. E explorando um pouco mais a questão da internauta, o que você sugere? Uma mulher, ela está tomando pílula há 6 anos, você sugere uma interrupção, 3 anos espera um pouco, como é que é? Eu avalio muito pela parte da menstrual. Se há muitas mulheres tomam um anticoncepcional e vão percebendo que o fluxo menstrual vai diminuindo progressivamente. Quer dizer, se durava 3 dias, depois um tempo 2 dias, depois não vem quase nada, vem um sangue escuro. Quando começa a ficar assim, eu recomendo a pausa com a pílula. Então tem que ter um controle que deve ser individualizado para cada caso é um caso. Vamos lá, Maria Fernanda. A Patrícia de Vitória: ouvi falar que dá para escolher o sexo do bebê na FIV, mas no Brasil é proibido. O que o doutor acha sobre isso? Tecnicamente é possível, moralmente, eticamente, legalmente não é possível. É claro que quando você faz um exame específico para avaliar a saúde cromossômica do bebê, então vou entrar num assunto extremamente avançado chamado PGD, que é Diagnóstico Genético Pré-Implantacional. É você fazer diagnóstico de doenças cromossômicas do bebê. Quais doenças você avalia principalmente? A doença do cromossoma 13, que é síndrome de Patau, 18, síndrome de Edwards, 21, síndrome de Down, do X e do Y, que é Klinefelter e Turner. Então, nesse pacote de doenças cromossômicas, vem o X e o Y, e você consegue identificar qual embrião é do sexo feminino e qual embrião é do sexo feminino. Partindo-se do princípio que descartar embriões é proibido e é ilegal, e a escolha do sexo por esse motivo também é legal, tecnicamente sim é possível. Legalmente não é, não deve ser feito, e eu particularmente não concordo muito com essa ideia, porque eu acho que o mais importante é a família e a saúde do bebê. Homem ou mulher, a gente procura não entrar nesse detalhe, porque o que interessa é a saúde mesmo, então eu não me envolvo com Muito isso. bem, nós vamos fazer mais uma pergunta, Maria Fernanda, depois a gente vai para o intervalo. Vamos lá rápido. Tá, eu vou com a pergunta da Tati. Qual o tratamento para quem tem SOP, ovários polísticos? Síndrome dos ovários policísticos, que eu só você fala, essa internauta entende bem do assunto, já falou a sigla SOP, que é síndrome dos ovários policísticos. Primeira coisa, hábitos. Se você for obesa, perca peso, avalie o seu índice de massa corpórea, você deve saber como é que é, pela maneira que você falou, e coloque-se nesse ponto do peso ideal para o seu peso, para a sua estatura e para a sua idade. Depois vai depender do que você quer. Se você é uma mulher que quer conceber, você deverá passar por uma indução da ovulação e ver qual o dia mais adequado para você engravidar. Se você não quer a concepção, o mais ideal é a pílula mesmo, que provoca uma harmonia hormonal para você. Mas antes devem ser diagnosticados as perturbações hormonais direitinho, com um endocrinologista ou com um ginecologista com experiência em endocrinologia, para ver se há alguma alteração hormonal. Caso contrário, ou é a pílula, basicamente, ou é a fertilização ou a indução, se você quiser engravidar agora. Muito bem, Arnaldo. Depois do nosso intervalo, nós vamos conversar sobre a banalização do tratamento. Por que o tratamento de casais que não têm problemas de fertilidade está banalizado?
logo depois do nosso intervalo comercial. Aguardem. É a maior putaria! 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 Voltamos com Falando em Saúde. Voltamos com Falando em Saúde. Na noite de hoje entrevistando o médico Arnaldo Gambiaghi. Ele é ginecologista, obstetra e especialista em medicina reprodutiva. Na primeira parte do programa, o Arnaldo respondeu perguntas dos internautas, nós falamos um pouco de como é o problema do casal que tem problemas de fertilidade. Agora, Arnaldo, nós vamos falar da banalização do tratamento, né? Agora, qualquer problema que o casal tem que não é fértil, ele já recomenda o tratamento? Como é que é essa história? Eu acho que é uma coisa, até quando você fala sobre as minhas características, e põe ginecologista obstetra, eu já ponho aqui um detalhe. Hoje em dia, cada vez mais,
Nós todos temos que saber muito sobre poucas coisas. E a medicina tem uma velocidade de informação, de atualização, que eu mesmo sou um discípulo de ginecologista obstetra, mas eu sou fundamentalmente um médico da medicina reprodutiva. E por quê? Porque eu não consigo dar conta de toda a medicina reprodutiva. Então, e isso é um problema que eu vou comentar com você agora, que o ginecologista geral muitas vezes enxerga a mulher de uma maneira um pouco assim, espera um pouco mais, é normal, é assim mesmo, espera. E muitas vezes essas mulheres chegam numa idade avançada, próxima aos 40 ou mais, e ainda aguardando que aquilo aconteça, porque o seu ginecologista foi para esperar porque os exames estavam normais. Então, é importante, e hoje em dia, que a pessoa procure o profissional especializado naquela área. Eu não faço oncologia, eu não faço eu faço a ginecologia geral, porque eu sou um médico ginecologista. Mas quanto ao setor especializado, eu vou naquilo. Agora, a banalização é algo que é uma palavra um pouco forte para a situação. Lógico que um profissional especializado e consciente, ele não banaliza aquele tratamento. Ele trata com seriedade, mas com respeito ao paciente. E por que eu digo isso que é o respeito? Porque eu sei que aquele casal está num universo e que vem sofrendo muito no decorrer dos anos. Se você for voltar um pouco para a adolescência, você deve ter observado já jovenzinhas falando, eu vou casar com 25 anos, vou ter 3 filhos, coisas desse tipo. Então ela faz uma programação para ter seus filhos desde a adolescência. Quando não consegue engravidar, essas frustrações vão se aumentando, e aí ela vai cair no que nós falamos agora há pouco, sobre os tratamentos. O mais simples cai 10, 12%. O mais sofisticado, 60%. Será que vale a pena, é justo fazer esse casal, fazer um tratamento tão simples, tomando injeções para ter 10 ou 12%? Ou será que é bom ter um especialista que oferece uma chance máxima? É necessário? Do ponto de vista médico, talvez nem tanto. Mas talvez do ponto de vista emocional, sempre enxergando o universo daquele casal, seja uma boa posição. Mas tem que ser com profissionais competentes que entendam do assunto. Arnaldo, o que levou você já é formado há alguns anos, o que você se especializar em reprodução humana? Quem conhece reprodução humana fica maravilhado. Eu vejo todo dia, eu faço parto hoje em dia ainda, e acho isso me dá o máximo prazer, eu gosto, e não tem nada mais saudável e prazeroso do que você ver. Realmente o ser humano é uma coisa incrível. 2 células se encontram, eu vejo o embrião, eu ponho no útero, eu acompanho os primeiros ultrassons, vejo se dividindo, formando as perninhas, o coraçãozinho batendo e nascendo aquele novo ser perfeitinho. Então você tem esse contato direto com a vida, é algo olha, não tem comparação. Só não se emociona com esse trabalho quem não percebe a beleza que é. Isso é fascinante. Recentemente eu estive num centro de reprodução em Madrid, com reuniões de vários médicos de vários países. Todos falam aquilo com uma energia, com um prazer de estar lá. Então eles estão perdendo dinheiro, se pensar, mas é um prazer aprender e fazer mais para os nossos pacientes. Não dá para gostar pouco, tem que gostar para gostar muito. É uma coisa que entusiasma demais. Quantos casais você já ajudou a... Eu não tenho como hábito contar essas coisas, porque na verdade a vida vai indo, vou fazendo, eu sempre comparo os meus resultados, quero saber o que eu posso fazer de melhor. Mais uma conta assim, acredito que 4, 5 mil pelo menos, mas eu não contabilizo isso. Eu quero fazer o melhor que eu posso, mas honestamente não tenho assim uma visão mais, por exemplo, contar o número de casos que eu faço, total de 500 casos de fertilização por ano, se for contar meu tempo de formado, vamos botar para 10 mil, você está me forçando agora a fazer uma conta rápida. Mas talvez os 10 mil deve ser. 10 mil. Muito bem. Maria Fernanda, nessa segunda parte nós vamos deixar com mais tempo para as perguntas dos internautas. A Tatiana do Rio de Janeiro pergunta, dizem que a mulher tem 20% de chance de engravidar em cada ciclo. São todas ou alguma tem mais probabilidade? Uma mulher saudável, que tem as trompas desobstruídas, um espermograma do seu companheiro normal, essa mulher tem um redor de 20%. Aquelas que tiverem alguma deficiência, daquelas que eu falei, são obesos, o esperma não é tão bom, não ovula adequadamente, a chance é menor. Então varia de caso para caso, como sempre. Muito bem. A Gisele de Pato Fundo, o que o doutor acha sobre a nova lei que os homossexuais podem fazer tratamento de fertilização? Esse é um assunto muito atual e muito interessante e faz parte dessas novas regras do Conselho Federal de Medicina.
Na verdade, já há alguns anos nós temos sido procurados por casais homoafetivos, já há alguns anos. Até o momento sempre vinha no casal homoafetivo feminino, vinha uma delas querendo fazer sua produção independente, porque queria ter filhos, e isso poderia ser feito através do banco de sêmen. E aí você observava que a parceira daquela mulher estava na sala de espera porque temia em ser discriminada. Eu já recebo em minha clínica há algum tempo e eu sempre parto do princípio que o importante é a família, e no decorrer dos anos de vida a gente começa isso é uma coisa, sequência normal. Eu vou ser muito claro, se há muitos anos atrás eu mesmo tinha algum preconceito contra os homossexuais, não um preconceito porque eu queria, mas é uma coisa que eu estranhava, hoje em dia o convívio se tornou tão mais frequente que a gente encara com muita normalidade. Então hoje em dia os casais homoafetivos eu considero 100% normais e encaro que são um casal que quer ter sua família, e eu valorizo muito a família. Mesmo assim algumas clínicas discriminam essas pessoas. Então agora com a nova lei que se permite tanto casais homoafetivos femininos como masculinos a terem seus filhos, é uma coisa que já estava há muito tempo sendo merecedor desse tipo de atenção. Entretanto, algumas restrições devem ser muito bem avaliadas, porque muita coisa não mudou. Liberou, mas não mudou. Algumas regras. Por exemplo, um casal homoafetivo feminino já me procuraram que queriam usar o sêmen do irmão delas para manter a mesma origem genética familiar. Isso não pode. Algumas mulheres querem pegar o óvulo de uma delas, fertilizar e colocar no útero da sua companheira. Isso não é muito bem visto, mas o Conselho Regional de Medicina de São Paulo já deu um parecer positivo em relação a isso. Isso é em relação às mulheres. Eu queria que você repetisse. Então, no casal homo-feminino, ela pega o óvulo de uma delas e fertiliza e coloca no óvulo. Esse parecer é muito específico e depende da aprovação do Conselho Regional de Medicina de cada estado, isso é de São Paulo. Porque, desde os princípios que regem a medicina, existe a parte que chama-se ovodoação, que aliás é um livro meu que eu vou mostrar para você depois, se você quiser que eu mostre. A ovodoação tem que ser anônima. Quem recebe o óvulo não pode saber quem é doador. E nesse caso do homoafetivo, ela realmente sabe quem é a sua doadora. Então, é um caso específico de casais homoafetivos femininos. No caso de homoafetivos masculinos, aí que vem o grande avanço, porque os homoafetivos masculinos não têm um útero para gerar essa criança. O homoafetivo masculino tem o sêmen, precisam arrumar um óvulo de uma mulher doadora, que será fertilizado com o sêmen de um deles, e esse embrião será implantado numa, chamamos de barriga de aluguel, cujo nome real é útero de substituição. A regra é, para se colocar um embrião desse numa barriga de aluguel, cujo nome esse é errado, o correto é útero de substituição, deve ser só parentesco de primeiro ou segundo grau, isso é, mãe ou irmã, o que não é muito fácil, porque não são todos que vão querer gerar uma criança. E, em hipótese alguma, poderá ter um caráter lucrativo financeiro. Isso pode ser um pouco mais difícil, mas já fui procurado por casais homoafetivos masculinos que querem gerar seus filhos. E eu acho que uma abertura razoável, que, como eu falei, na minha opinião, e de muitos também, são casais normais e têm o direito de ter sua família. A família sustenta a longevidade do indivíduo. É importante que ele tenha sua família, independente de ser heterossexual ou homossexual. Então, depois da aprovação da lei, Arnaldo, quem tem que ter procurado mais? O casal feminino ou o casal masculino? O casal feminino ainda prepondera, porque nós somos de origem de ginecologista, então há um constrangimento. Eu fui recentemente procurado por um casal homoafetivo masculino que veio acompanhado dos seus pais, de um deles, o pai e a mãe, que eu achei uma coisa muito que me emocionou pela mãe, o espírito materno de querer proteger seu filho, de encarar. Imagina quando alguém poderia imaginar uma mãe junto com seu filho e o parceiro dele querendo ajudar e gerar um filho para esse filho que é homoafetivo. Isso é uma coisa atualizada e difícil, mas eu realmente encarei essa mulher, para mim é uma coisa muito bonita.
abrir mão, mostrar o que é um amor materno. E querem fazer isso dentro da legislação, isso é possível. Muito bem, né? Você estava respondendo e você citou teu livro aqui, Doadoras e Receptoras de Óvulos, né? Esse livro você escreveu quando? Vou mostrar aqui ou aqui? Olha, aqui, né, Não, isso, muito bem, esse livro. Quando é que você escreveu esse livro? Esse livro tem uns 2 anos e também foi uma obrigação, porque isso é algo que deve ser informado, que é fundamental, que as mulheres tendem, hoje em dia, a achar que porque tem uma aparência mais jovem, que os seus ovários vão fabricar óvulos. E ensina a receptora a escolher a doadora? É isso, não ensina, mas aí dá umas dicas. Dá umas dicas, o quê? Então eu percebo que tem até no meu site um artigo que põe, se as mulheres de 40 hoje em dia são iguais às de 30 do passado. Por quê? Elas são bonitas, magrinhas, se vestem bem e parecem jovens de 25, 30 anos. E muitos acreditam que por terem essa aparência jovem, elas serão igualmente férteis por muitos anos. Isso não é verdade. O que acontece hoje em dia é que as mulheres tendem a adiar a fertilidade para uma idade mais avançada, e aí chegam um momento que elas não têm mais óvulos capazes de serem fertilizados. E depende de óvulos de doadores. No final do programa nós vamos dar o site, lá está a relação, né, no seu site, a relação dos teus livros, né? Tá. Muito bem. Continuando, Maria Fernanda, com as perguntas dos nossos internautas. A Lúcia, do site Family, na clínica vocês recomendam às mulheres que estão fazendo tratamento para fertilização, acompanhamento com psicólogo? Nós temos de rotina sempre uma psicóloga e uma nutricionista. São tratamentos coadjuvantes que ajudam a maximizar a fertilidade do casal. Então tem uma psicóloga, que para aqueles casais que terão apoio, tem uma nutricionista e outros profissionais também, clínicos, que podem ajudar para que aumente a chance ao máximo, a chance de engravidar. Aqui, área de Andorinhas do Sul, existe tratamento de fertilização pelo SUS? Existe sim. Aqui em São Paulo conheço mais, tem o Hospital das Clínicas da Santa Casa de São Paulo, Fundação ABC e o Hospital Pérola Baiton. Aqui em São Paulo que eu conheço mais, mas existe... Já tem 3 alternativas, já né? Tem. São 3 hospitais. Hospital da Mulher, né? Pérola Baiton. A Dandara de Porto Seguro, no tratamento de fertilização pode usar barriga de aluguel? E daí eu já vou fazer outra que também relacionada à barriga de aluguel, o Carlos de Lisboa. Homens podem fazer tratamento com barriga de aluguel no Brasil para produção independente? Desde que seja a regra, que seja a barriga de aluguel de parentesco de 1º e 2º grau, isso é, mãe ou irmã, pode, é legal, não é antiético, é dentro da lei e da ética, não tem nenhum problema. Então tem que se seguir essas regras, mãe ou irmã. E o Carlos de Lisboa, pode o homem fazer tratamento aqui no Brasil com barriga de aluguel para fazer produção independente? De Lisboa, você fala sobre o sobrenome da cidade de Lisboa? Ele colocou Carlos de Lisboa. Ele falou assim, no Brasil... eu pergunto isso porque eu tive recentemente alguém de Portugal que morava nos Estados Unidos e queria arrumar uma barriga de aluguel aqui no Brasil para levar as crianças embora para os Estados Unidos outra vez. Por isso que eu perguntei se era sobrenome Lisboa, ele era de Lisboa. Não, é de Lisboa, Portugal. Ele quer saber que se no Brasil pode, para produção independente, fazer barriga de aluguel. Então, só pode se for mãe ou irmã, quer dizer, você não pode contratar e pagar uma mulher. Então, quando você fala barriga de aluguel, e repito, que chama-se uso e substituição, você não paga, não pode ter nenhum escrito lucrativo. Tem que ser mãe ou irmão. Agora, casos excepcionais deverão ser aprovados pelo Conselho Regional de Medicina. Aí tem que fazer um documento, dizendo qual é o seu caso e autorização. Caso contrário, será considerado ilegal. Muito bem. A Tati pergunta, a metamorfina ajuda mesmo a mulher que tem síndrome de ovários polísticos? Para aquelas que querem conceber, sou magra, faço exercício regularmente e meu médico me indicou. Olha, a metformina era usada para ovário policístico, é uma boa medicação para quem tem resistência à insulina, que é um exame que se faz. Normalmente as pacientes são obesas. Se você é magra, como você falou, talvez as vantagens não sejam tão grandes. Sempre deixando claro que cada caso é um caso, são individualizados os tratamentos para cada pessoa, mas quem tem mais chance de ter uma resistência à insulina são as mulheres obesas, e aí sim a metformina teria um efeito mais benéfico. Manu, quais as chances de uma gravidez múltipla tomando indutor? Depende da sua resposta ovariana.
Você pode tomar um indutor de baixa dose e ter uma hiperestimulação, ter 4, 5, 6 óvulos. Uma outra mulher com a mesma dose ter um único óvulo. Então, no caso dos ovários policísticos, já pegando uma carona com essa pergunta, às vezes você dá uma medicação muito baixa, nem sequer responde o ovário, não se mexe, não tem óvulo. E para uma outra mulher com ovário policístico vem 8, 10 óvulos. Daí a importância de ter sempre um especialista que acompanhe pelo ultrassom, não tome medicação por conta própria, não compre clomídia, nem serofene, nem Dux por conta própria, porque você pode ter uma hiperestimulação e ter uma gestação múltipla que terá consequências bastante desagradáveis. Bom, eu vou agradecer os internautas que estão no chat, a Fabi, Tati, Vitinho, Valdir Timóteo, Diego, Lúcia, Kelly, Neto Paulo, Santista, Paroli. A todos, obrigado por linha direta, que tem muitas perguntas. Eu vou encerrar com a pergunta da Kelly. Eu quero agradecer você pela audiência. O doutor vai mostrar os livros deles, que também o pessoal que está pedindo do chat, pelo linha direta, que querem saber mais. Se ficou sua pergunta pendente, manda pra gente falando de saúde@livre.com. Aproveita e adiciona a gente no Messenger pra gente conversar durante a semana. E vocês ficam sabendo antecipadamente quem vem, pode dar sugestões, pode fazer reclamações. E com certeza o doutor vai voltar aqui mais uma vez, como vocês estão pedindo aqui no chat e no linha direta. A gente já vai marcar com ele, talvez mês que vem. Eu vou e desculpa para todas as pessoas que estão perguntando. Caminha a pergunta pra gente, que a gente faz no próximo programa, ou encaminha pro doutor, tá bom? Eu vou fechar com a pergunta da Kelly. Mulheres que tiveram problema de aborto, de repetição, é usado algum protocolo diferenciado no pós-transferência? E se o doutor concorda com essa nova lei? 2 embriões até 35 anos, 3 embriões a partir dos 36. Adorei a sua pergunta. Adorei a sua pergunta. Vai ver que você é uma pessoa que conhece muito bem o assunto. Essa nova lei é um pouquinho complicada. Ela tem um lado bom, porque impede a gestação múltipla. Ótimo, mas como a gente vem repetindo todo momento aqui, cada caso é um caso, deve ser individualizado. Então imagine você, uma mulher que tem 32 anos, você pode transferir 2 embriões no máximo. E se essa mesma mulher já fez 4, 5, 6 tratamentos e que tem embriões, como você deve conhecer muito bem, que não são de boa qualidade, não tem muitas células, são fragmentados, a chance é muito pequena. Por que eu tenho que respeitar essa lei e não posso fazer algo que é para ela? Transferir mais embriões. E ela, se ficar grávida de trigêmeos, com certeza ela não vai achar ruim, porque ela já passou por tantos momentos desagradáveis, não vai questionar. Mas a lei é lei. Eu não concordo, eu concordo com a lei de modo geral, mas sempre digo, deve ser individualizado, e eu espero que muito em breve venha um parecer que me permita ter exceções para casos especiais. E casos de abortos de repetição, existem protocolos diferenciados, eu já vi que você deve conhecer muito bem, pedir as trombofilias, são exames de sangue que avaliam muito bem, ver o cariótipo, que é o mapa cromossômico de cada um, e outros mais. Com certeza essa pergunta é muito boa e acho que você entende bastante do assunto. Se quiser alguma coisa, põe à disposição através da OTV, o e-mail, pode mandar as perguntas que eu respondo com o máximo prazer. Você não concorda com a limitação, né? A limitação deve ser feita de um modo geral. É como você, quando educa um filho, você dá as regras gerais para ele se comportar. Mas depois, cada momento, você pode abrir uma exceção. Eu acho que as exceções sempre devem fazer parte das regras, e isso está bem definido porque é uma coisa muito recente, tem alguns dias que essa limitação você atribui o quê? O preconceito da igreja? Não, acho que não, existe aos exageros. Sempre tem os bons profissionais e que não são tão bons profissionais, que acabam exagerando e levando as complicações da gestação múltipla. Eu concordo que a gestação múltipla é algo arriscado, bebês prematuros, que leva a algumas complicações. Mas algumas vezes, em situações especiais, nós podemos nos exceder, mas sempre com juízo e com bom senso. Muito bem, ponto final, nosso programa está terminando. 30 segundos para suas considerações finais. Eu espero que tenha sido útil para todos aqui. Eu quero dizer que através do meu site, se você quiser dizer qual que é o IPGO. Por favor, pode falar. IPGO.com.br e de Instituto Pedro Paulista, Ginecologia, Obstetrícia, IPGO.com.br. É um site bastante informativo que tem conexões com outros sites da clínica mesmo que eu escrevi, sobre endometriose, sobre religiões, sobre preservação da fertilidade, e através dele, se quiserem mandar perguntas, você vai lá para responder.
responder. Eu espero que todos tenham juízo, que pensem que a perda da fertilidade é algo inevitável, que não adie sua fertilidade quando não houver necessidade de adiar se está casada, porque a perda da fertilidade é algo cruel e irreversível. Muito obrigado pela sua Um entrevista. abraço, presidente. Muito bem. A Falando de Saúde fica por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá.